graça e paz, bom dia, amém? 10 horas em ponto, amém? Eu queria começar aqui trazendo uma palavra aos irmãos em Jeremias 29, versículo 11, amém? Vamos começar com a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa manhã. Jeremias 29, 11. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, Senhor, por estar aqui nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, Senhor Jesus, que é nosso alimento. Amém? Amém. Jeremias 29, 11. A palavra do Senhor diz assim nessa manhã: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E a minha pergunta para você nessa manhã é: qual tipo de pensamento tem permeado a sua mente? A palavra diz aqui que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. Onde Ele diz para você e para mim que você será a boca do Senhor nessa terra, que a tua voz vai ecoar sobre essa terra, que você vai alcançar as nações, que a sua voz vai alcançar lugares, que você vai levar a palavra do Senhor, né? Essas são as palavras do Senhor, palavras de paz ao seu respeito, pensamentos de paz. Ou senão você tem deixado a sua mente vir no seu coração, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você está cansado, que aquilo que o Senhor determinou é muito grande para mim. A palavra diz aqui que o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito, mas muitas vezes vêm os pensamentos de mal. E dependendo daquilo que tem estado na sua mente, é o fim que vai chegar para você, é o destino onde você vai chegar, né? Então, que tipo de pensamento tem permeado o seu coração, a sua mente? Porque o nosso destino profético, ela é uma semente que foi plantada desde a eternidade. No momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento, essa semente já foi plantada. Mas o que precisa partir de nós, né, é regar essa semente, é regar ela, fazer com que ela frutifique. E no momento que a gente começa a regar uma semente, né, juntos, até então aquela semente ela está ali, né, adormecida. Quando você começa a adubar e a regar, né, junto com essa semente vai crescendo as ervas daninhas, né, vão crescendo as coisas que não são do Senhor naquela semente que foi plantada, né? Então cabe a nós vigiarmos acerca daquilo que está junto de nós. Quando a gente vê Maria, né, no seu ministério começando ali, né, a gente vê o ministério que ela teve, que foi cuidar de Jesus, né? Nós vemos que antes de ela gerar o Senhor, né, nós vemos que ela recebeu palavras proféticas, né? Então primeiro o anjo chegou até a Maria, né, e ele disse: você vai gerar um filho, né? A palavra diz: ele será grande, o filho do Altíssimo, o Senhor, né? Deus lhe dará o trono de Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Depois o anjo também trouxe uma palavra profética para a vida de José, dizendo: olha, o filho que virá, ele deverá se chamar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, trazendo a identidade de quem seria o seu filho. Para Maria trouxe o destino dele. Depois o anjo disse aos pastores: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a palavra diz que Maria guardou todas essas palavras no coração. Todas as palavras proféticas que foram liberadas sobre a vida de Jesus, Maria foi guardando tudo isso no coração, né? E a palavra diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E tudo aquilo ela foi guardando no coração, e com certeza durante o crescimento de Jesus ela foi orando e foi determinando sobre a vida dele todas essas palavras que ela guardou no coração, dizendo que o reino dele não vai ter fim, dizendo que ele iria ser aquele que vai salvar o povo dos seus pecados, abençoando desde quando Jesus era pequeno e gerando sobre a vida dele o destino profético de onde ele iria chegar. Até que chegou o dia onde Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que a sua mãe foi gerando através da sua oração. Um destino profético que foi liberado. Então a boca fala do que está cheio o coração. Então o nosso coração, ele tem que estar cheio de palavras acerca de pensamentos de paz que Deus já decretou sobre a sua vida. Então, muitas vezes, quando nós andamos, quando nós caminhamos, né? Às vezes pela nossa imaturidade, incredulidade, às vezes muitas vezes a falta de confiança em nós mesmos, nós nos esquecemos das palavras proféticas que Deus liberou sobre a nossa vida.
Nós deixamos com que realmente essas ervas daninhas venham crescendo nesse caminho de regar, né, essa semente que Deus já gerou em nós, e essas mentiras começam a fazer parte da nossa vida. E eu estava lembrando de algo que, quando eu estava no Brasil, né, lá na casa do meu pai, tem uma árvore muito grande, assim, de abacate, assim, muito grande. É tipo aquelas árvores de oliveira que tem lá em Israel, né? Onde 4, 5 pessoas conseguem se abrigar embaixo daquela árvore. É muito grande mesmo. E dava muito, muito, muito abacate. Pensa nos abacate enorme. Assim, a ponto do meu pai, assim, dá para os vizinhos, sabe? Dá para as pessoas. E colocava nas sacolinhas e entregava para as pessoas. E nesse ano que eu estava lá, né? Deu muito, muito, muito mesmo. Caía, assim, uns enormes, assim, sabe? E aí, depois, no ano seguinte, né, eu fui no mesmo período na casa do meu pai. E aí eu falei para ele, eu falei assim, pai, por que tá dando uns abacate desse tamanho, né, tão pequenininho, que, sabe, quando você fica até com medo de comer, porque parece que vai amargar a boca, assim, quando o abacate está muito pequeno, né, tá muito... Você vê que o fruto, assim, sabe, não está pronto. Mas o meu pai falou assim, não, é porque eu não poder esse ano. Né, e aí ele falou assim, não cortei, né, os galhos que tinham que ser cortados, por isso os frutos não cresceram, né? E aí o Senhor começou a falar no meu coração sobre acerca disso, né? Porque a poda é necessária, porque o nutriente daquela árvore está no interior dela, né? E para que aquele nutriente consiga chegar e alcançar e os frutos, né, darem os frutos grandes, aquelas galhos que muitas vezes estão estéreis, fracos, eles têm que ser cortados, porque senão o nutriente vai para o lugar errado, né? Ele vai para aquele galho onde ele está já sem vida, já está fraco. Então a gente tem que podar esses galhos para que o destino, né, aqueles nutrientes que dá dentro daquela árvore consiga chegar aos galhos, né, aqueles galhos que estão bons, aqueles galhos que vão dar os frutos bons. Né? E o Senhor começou a falar no meu coração que muitas vezes, né, nós não queremos cortar esses galhos. E às vezes se torna tão difícil. Porque Deus está falando, olha, aqui não é aqui, você já deu o seu tempo. Né? Agora é para cá, é nesse lugar agora. Então a gente insiste muitas vezes em fazer alguma coisa, insistir em fazer algo, já deu o seu fruto. Né, já deu ali aquele tempo determinado por Deus, e aí a gente não quer cortar aquele galho, e fica tão mais difícil, porque aí depois Deus tem que cortar o galho, né? Aí se torna mais difícil porque a gente tem que abrir mão, e a gente tem que lutar, e a gente luta contra Deus, e a gente fala, não, Senhor, esse galho não corta esse galho, porque está difícil, então se torna tão mais difícil. Mas quando a gente permite, né, que Deus ele venha, quando a gente mesmo tira aquele galho, que não vai dar fruto, né? Que aquele fruto vai se tornar pequeno e não vai alimentar aqueles que o Senhor quer que você venha alimentar, né? Então, aquele galho que está forte, é esse galho que Deus quer usar, né? Então, cabe a nós, assim, a gente não se esquecer das palavras que Deus liberou, as palavras proféticas que um dia você recebeu. Muitas vezes não precisa ser alguém chegar e falar para você, mas no seu secreto, dentro do seu quarto, né, ali dentro, quando você está conversando, Deus já determinou algo para a sua vida, já falou. Então eu queria que vocês agora ficassem de pé, fechem os seus olhos, lembre-se das palavras proféticas que Deus já entregou acerca do seu destino, da sua identidade em Deus. Feche os seus olhos e se lembre de todas as palavras proféticas que Deus já liberou sobre a sua vida. E traga à memória aquilo que pode te dar esperança nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui nessa manhã conosco. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nunca desiste de nós, Pai. Apesar da nossa pequenez, Senhor, através das nossas fraquezas, Pai amado, muitas vezes nós não sentimos capazes, Senhor Deus, mas o Senhor sempre, sempre acredita em nós. O Senhor nunca desiste de nós e o Senhor nos traz a lembrança nessa manhã, tudo aquilo que já foi liberado, Senhor, desde o ventre da nossa mãe, acerca, Senhor, do nosso destino no Senhor, acerca do nosso chamado e daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor. Pai, ajusta aquilo que tem que ser ajustado, Senhor. Poda aquilo que tem que ser podado, Senhor. Nós abrimos nosso coração nessa manhã, Ti, Espírito Santo de Deus, para que seja feito, ó Deus, aquilo que o Senhor quiser fazer através das nossas vidas, Pai.
Nós te pedimos agora, manifesta a tua glória, a tua presença no meio de nós, porque é isso que nós precisamos, Senhor, é da tua presença. Sem ti nós nada podemos fazer, Jesus. Sem ti nós nada podemos falar, Senhor, nada, Senhor, dará frutos, se o Senhor não estiver conosco. E nós te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Você pode continuar com o espírito de adoração, chamar o ministério de louvor. Amém, queridos. Tempo novo, tempo bom, tempo de Deus na casa do Senhor. Amém? Estamos vivendo um novo tempo. E hoje eu queria voltar a falar. Eu tenho falado muito de portas e fiquei muito tempo, estou parado aqui num texto bíblico que não sai da minha cabeça. Estou sempre voltando, estudando. Você começa a ler. Eu aprendi com a Edmeia Willis, aquela pastora lá do Rio de Janeiro, e ela conta que ela estava em Jerusalém e Deus começou a falar com ela em um livro, no livro de Ageu. E a turma foi para o Mar Negro, foram tomar banho nas águas do Mar Negro, e ela não queria sair do hotel, foram falar com ela, e ela dizia assim: Deus está falando comigo no livro de Ageu. Eu já li ele 17 vezes essa noite, porque toda vez que ela lia, Deus ia revelando mais coisas, o texto ia aparecendo mais coisas, mais revelações da palavra. Porque é assim que é, né? A Bíblia é um livro que às vezes você fala, li, já sei, e você tem que entender que ele é infinito, a sabedoria de Deus, e você, aquele texto que você já leu dezenas de vezes, ele volta sempre com uma novidade para você. E comigo não foi diferente. Essa noite eu estava preparando um esboço, e já tinha um caminho na mente do que eu iria falar, sobre o que eu iria pregar, mas fui lendo, chegou, era 3:30 da manhã, Deus gosta desse horário das 3 da manhã, e chegou às 3 da manhã, aquele texto mudou completamente. Eu estava lendo o livro de Esdras e tudo mudou. A compreensão de uma coisa, eu lendo Esdras e Neemias, e de repente Deus me abre a mente para algo que eu não estava ouvindo, não estava estudando, não estava pensando. Eu estava pensando em outras coisas, tentando entender alguns detalhes, mas de repente a minha compreensão global do texto mudou. Eu estava lendo um pedaço do texto e tentando decifrar como explicar aquilo, e de repente Deus vem e muda tudo. Você não entendeu. Tem um projeto, então tudo isso faz parte de um projeto que eu tinha muita dificuldade de entender os anos que se passaram desde o rei Ciro até Neemias, quando ele vem para a reconstrução do muros. E o rei Ciro, aquele primeiro rei que chegou e começou a construção. Aí Deus fala assim, olha globalmente, olha tudo, olha Esdras, olha Neemias. A junção desses dois livros e toda essa história é um projeto só, meu, que se realizou através de todos esses anos. Então, ficava muito difícil para mim entender os anos, quantos anos se passaram, desde Ciro até o rei Artaxerxes, quando Neemias foi falar com ele no 20º ano do seu reinado. Então, eu não entendia muito isso. Eu não entendia também como Esdras podia estar no livro de Esdras falando de Ciro, e depois depois o mesmo Esdras falando de Artaxerxes e falando de Neemias 94 anos depois. Eu falei, meu Deus, esse homem devia ter uns 200 anos. Então eu comecei a estudar, porque eu queria entender tudo isso. Mas aí essa questão que veio à minha mente me obrigou a ler Esdras, Neemias várias vezes, e buscar outras fontes. Mas de repente, na própria Bíblia, Deus me mostra os caminhos. Deus começa a me mostrar, olha, é aqui que as coisas mudam. Eu estava no livro de Esdras,
e lendo Esdras, e de repente eu vejo um versículo que diz assim, que ele fala de Ciro, Dário e Artaxerxes. Eu falei, poxa, se ele está escrevendo depois, lá no final de Neemias. Então ele estava contando a história de Ciro, mas ele não estava lá. Então nós vemos assim, vem Esdras até o capítulo 6, aí chega no capítulo 6, ele fala que terminou a obra da reconstrução do templo, que terminou no 4º ano do rei Dário, e aí o povo celebrou. E aí, uma pausa. Vem essa pausa de Dário até Artaxerxes. Então, mas do começo do templo, quando o rei Ciro chega e dá o decreto para que o povo voltasse, saísse do exílio, essa história, começa essa história, essa narrativa. Então eu quero que você tente viajar comigo nessa mensagem, nessa história, porque eu quero tentar montar na sua cabeça um plano de Deus, como Deus age, como Deus constrói as coisas através do tempo. Que nós vivemos uma geração instantânea. Nós somos a geração 5G, que o 4G já ficou lento, o 3G já ficou obsoleto, o que era bom ontem, hoje já não existe mais. Né? Hoje rapidamente fica ultrapassado. Eu lembro quando eu comecei com a internet, alguém passar, isso no anos de 2000, alguém passar uma foto para alguém, a gente pegava, baixava o arquivo e ficava assim, o computador fazendo linhas. Aí gastava 1 hora para passar uma foto de alguém para alguém. Você queria, né? Você paquerava a menina na internet, ela mandava a foto, você ficava naquele suspense 1 hora, até aquela foto carregar. Né? E ia assim, depois, às vezes, eu passava uma decepção tremenda. O negócio não era, né? E era muito. Era difícil o negócio naquela época, né? Era um sacrifício e ninguém tinha câmera digital, ninguém tinha foto digitalizada. Hoje em dia as respostas são instantâneas, né? A gente entra no Facebook, no Instagram da pessoa, já tem lá 500.000 fotos, a gente já vê logo como é que é, né? Já tira dúvida rapidamente, tem vídeo, você fala por videoconferência, tudo, nós estamos vivendo a geração instantânea. Então a gente quer que nosso Deus seja instantâneo. Nós queremos uma cura, queremos aqui, ó, que vem o Davi Fejoli, o Casagrande, levanta a mão e está curado em nome de Jesus, ou mais instantâneo ainda, né, como o apóstolo Nime, que nem põe a mão, né? Ele já fala, está curado em nome de Jesus, e a gente quer ser curado instantaneamente, a gente quer receber as nossas bênçãos para ontem. Nós acostumamos com esse viver, mas Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de cura, né? Que quer restauração, é um Deus de restauração, mas ele entende que tudo exige um processo. Então Deus já sabia que o povo iria para o cativeiro. O cativeiro é sair da sua cidade, quando queriam destruir um povo, tirava aquele povo da sua cidade e levava embora para outro país. E viveriam lá. Então já existia um decreto que viria um rei, que era o caso Nabucodonosor, viria e levaria esse povo todo para o cativeiro. Mas Deus lá em Isaías, capítulo 45, versículo 1, ele já começa a falar a história de um rei que viria 150 anos depois, trazendo o povo do cativeiro, liberando aquele povo que seria o rei Ciro. Ciro nem havia nascido e Deus chama, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E daí, tem Isaías 45, 13, vai ter no capítulo 48, vai ter outras passagens falando de Isaías, desse rei Ciro, que Isaías está prevendo a vinda dele, o nascimento dele para libertar um povo que nem foi preso ainda. Dá para entender isso? Como Deus projeta o nosso amanhã, projeta o nosso futuro, e a gente tem uma dificuldade de acreditar nas promessas de Deus quando Ele nos diz.
Quando diz, olha, você vai ser isso, seu destino é esse, sua história é essa, seu caminho é esse. Amém? Né? Quando as promessas que são colocadas em nossas vidas, quando Deus fala através de profetas, promessas e sonhos absurdos, né? Que as promessas de Deus sempre são impossíveis de realizar. Toda promessa de Deus direcionada para você, quanto ao seu futuro, quanto ao seu chamado, quanto às suas conquistas, elas normalmente são impossíveis. Porque Deus é um Deus de impossível. Ele gosta de te falar coisas que você não acredita, que você acha que não vai acontecer, que você se julga incapaz de realizar, incapacitado e humanamente impossível. Quando diz você vai ser pastor, você vai ser um evangelista, você vai ser um homem de Deus, você vai ser isso, e a gente tem aquela dificuldade absoluta de acreditar, porque fala, isso nunca vai acontecer comigo. Porque são mensagens impossíveis. Mas Deus, quando começa, ele já está falando que viria Ciro e libertaria o povo. Que povo? Que nem foi preso. Ele fala, o povo seria exilado. O povo seria levado para outros lugares. Então imagina isso. Como acreditar que nasceria um rei da Síria, de um outro país, que seria o libertador do meu povo? Algo inviável, impossível. Um nome que não era nem de judeu. E seria algo totalmente absurdo para alguém que viesse, como a gente aqui brasileiro, né? Nós brasileiros falar, vai vir um argentino e libertar vocês, vai levantar um presidente argentino no Brasil, né? Que vai cuidar de todo o povo brasileiro. A gente vai falar, não, isso é impossível que aconteça. Mas na Bíblia era como isso, pegar o rei do inimigo, trazer libertação para aquele povo. E foi assim, inexplicavelmente, vem Ciro, derruba Nabucodonosor, que já tinha levado o povo para o exílio, já havia se cumprido 70 anos do exílio, segundo as promessas de Jeremias, que esse povo ficaria exilado por 70 anos, já havia se cumprido esse tempo, chega o rei Ciro, toma o poder, derruba a Babilônia, a grande, intocável Babilônia, ela cai e Ciro assume. E aí você vai ler na Bíblia, você não acha um motivo sequer para que Ciro tomasse a decisão de libertar o povo. Não houve um influenciador, não houve um amigo, não houve uma pessoa que veio para ele dizer, você vai ter que libertar o povo de Israel. Não há um contexto, não há uma história explicando o motivo, porque, como nós vemos em Neemias, Neemias está falando com o rei, está conversando com o rei, faz um pedido ao rei. Mas em Ciro não existe esse pedido. Por quê? Pergunta, por quê? Não, você me perguntou muito fraco, não vou falar. Por quê? Porque Ciro já sabia da promessa de Deus para a vida dele. De alguma maneira, ele sabia, ele conhecia as profecias de Isaías. Ele conhecia as palavras dele. Porque ele vai dizer, o grande Deus, o Senhor dos Senhores, me colocou neste lugar para restaurar a sua casa, restaurar o seu templo, para que o povo pudesse adorá-lo. Então, um dos primeiros decretos da vida dele, como rei, foi liberar o povo para voltar à terra e fazer a reconstrução do templo. Ciro, né, a história vai contar, a tradição conta que eles já tentaram matá-lo desde o ventre da sua mãe, dizendo assim, o avô dele dizendo, quando nascer esse menino, peguem ele e matem, porque já existia uma promessa de que ele seria o imperador, o rei de todo aquele império, e o avô era o rei daquele tempo, falou, esse menino não, já tem uma promessa de que ele vai ser o herdeiro, então ele vai morrer. Tentaram matá-lo assim que nasceu. Toda vez que tem alguém, que existe um libertador na Bíblia, quando nasceu Moisés, quando nasceu Jesus, e agora até mesmo entre os ímpios, quando vai nascer Ciro, Satanás vai e tenta matar. Satanás tenta abortar a nossa história desde o ventre de nossas mães, desde o nascimento. Então talvez você não vai entender,
Porque pessoas com promessa. Talvez você tenha conhecimento hoje do seu chamado. Talvez você tenha conhecimento hoje da promessa de Deus na sua vida. Talvez seja agora, um pouco recente, você está sabendo. Mas eu quero dizer que para Deus, isso já está escrito no seu livro, já está premeditado, já está dito na história que você seria um grande homem, um grande libertador, uma grande libertadora, que existe um propósito de Deus na sua vida. E aí nós temos essa dificuldade, né, de entender esses sentidos de Deus, mas o diabo não tem. O diabo não tem problema com isso, ele sabe quem são os escolhidos, ele sabe quem são os ungidos, ele sabe aqueles que Deus já escolheu para um propósito específico na terra. E muitos de nós temos lutado, por quê? Não temos proteção de pai, de mãe, de mães, como foi com Dário, como foi com Ciro. Não existia uma proteção familiar de que adorassem o mesmo Deus. Muitos de nós nascemos em famílias de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus, não conheceram a Deus, vivemos largados no mundo, né, pela educação cultural do mundo, educações que são contrárias às palavras de Deus. E aí o Satanás vai colocar gente para destruir a sua história e seu futuro. Gente abusadoras. Pais abusadores, mães abusadoras, somos criados num ambiente de orgulho e arrogância. Somos criados nesse meio e ensinados e doutrinados a sermos arrogantes, mentirosos, vivermos da mentira, de palavras, de aparências. Crescemos nesse meio e Deus e o Satanás vai promovendo encontros terríveis na sua vida. Quantas pessoas hoje sofrem na igreja por causa de palavras, feridas na alma, por palavras de pai e mãe que machucaram, que feriram as nossas vidas. Pessoas que hoje não conseguem expressar nem alegria, fazer algo preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, porque tudo que faziam na vida era alguém chegar e dizer: olha, você é burro, você é burra, você não sabe fazer nada, você não dá certo para nada, você não vai ser nada. Quantos de nós cresceu nesse ambiente? Quantos de nós crescemos com essas palavras, tanto na escola, aqui no Japão, mais ainda, né? Porque somos estrangeiros. Quantos Jimê você passou na sua vida, no seu crescimento, na sua adolescência, e hoje você não consegue expressar a glória de Deus, que é alegria, paz, que é para você ser uma pessoa alegre. Deus fez um projeto para você ser uma pessoa alegre, sorridente, extrovertida, que enche ambientes, que enche lugares de graça, e você está aí parado, né, com essa cara de assustado, com medo de fazer as coisas, porque Satanás criou um ambiente para que nada disso aflorasse em você. Príncipes e princesas nessa terra estão aqui travados, sem crescer, sem frutificar. Por quê? Porque Satanás criou um ambiente, porque você nasceu com a marca de um libertador. Diga amém. Então vem Ciro, esse homem, assume seu lugar, o destino o coloca onde ele deveria colocar, com as palavras de Deus, e esse homem assume e decreta que o povo volte para a sua terra, que volte para o seu lugar e reconstrua o templo. Então começa uma saga de retorno e construção e lutas. Manda Zorobabel com o povo, com vários homens, com milhares de homens, fornece todo o material e começam aquela obra de restauração do templo. E começam bem, mas o reinado de Ciro durou 8, 9 anos. E a obra parou. Entraram outros reis e os inimigos tentando sufocá-los, falando mentiras sobre eles, mandando cartas para o rei, dizendo que era um povo rebelde e que se eles estavam fortalecendo, eles iriam se fortalecer, e o rei que entrou no lugar de Ciro mandou que parasse a obra. E aí foi um tempo meio de confusão que aconteceu no reinado assírio, e aí passam 2 reis, e aí entra um terceiro rei, chamado Dário. E esse rei Dário, no 2º ano do seu reinado,
ele manda que o templo voltasse a ser construído. Então, abro aqui um parênteses para contar essa história para você. Que havia um rei que havia usurpado o trono. Ele havia matado o segundo rei que sucedeu, Ciro, e ele matou e ficou 2 anos no reinado. Mas Dário foi lá e venceu esse rei. Agora, Dário já existe uma história que não é contada na Bíblia, mas é contada em outros livros, como na história de Flávio Josefo. O mesmo Zorobabel, que foi escalado por Ciro para comandar aquela turma, esse mesmo Zorobabel se torna amigo de Dário, antes de Dário se tornar rei. O auxilia e eles conseguem tomar o trono de volta, e aí novamente voltam os favores do rei a favor do povo de Israel. Então, nós aprendemos que aí ele começa de novo a reconstrução, e com Zorobabel no comando geral de todas as coisas, e diz a palavra que no 2º ano do rei Dário, começou a nova obra, voltaram a trabalhar no templo, e esse templo gastou no 6º ano de Dário, né, no 6º ano do seu reinado, ou seja, em 4 anos, Zorobabel conseguiu terminar o templo. Então, o que aprendemos com isso? Nós temos, irmãos, que aprender com os nossos erros e as nossas falhas. Quando você erra, quando você falha, quando você perde, quando você encara um insucesso, você tem que tirar lições. Zorobabel foi um homem que tirou lições, porque no 1º ano de Ciro foi mandado ele fazer uma obra, e Ciro morreu dali 9 anos, e a obra não tinha sido concluída, e depois a obra foi parada. E depois, quando ele retoma, em 4 anos ele terminou aquilo que ele não fez em 9. Então eu quero dizer o seguinte para a sua vida. Eu não sei o que parou lá atrás. Eu não sei as coisas que você abandonou. Talvez você seja uma história de erros e abandonos. Você não terminou a escola, você não terminou nenhum curso, você não terminou seu regime, você não venceu a balança. Não sei as lutas que você tem tido, e elas não têm se cumprido na sua vida em área nenhuma. Você tem que olhar para trás e aprender com seus erros. Erros são lições que Deus permite para a nossa vida, para a gente crescer como pessoa. Se você olha para trás e não consegue aprender nada, você simplesmente errou. E vai errar de novo. Mas se você olha para trás e vê nas suas lições, por que errei? Por que escolhi a mulher errada? Por que escolhi o homem errado? Por que me deu errado para mim? Por que esse insucesso? Por que eu estou vivendo só? O que precisa mudar em mim? Eu estou dizendo em todas as áreas da vida, não só comercial, não só profissional, mas amorosa, sentimental, familiar. Porque hoje eu não converso mais com meus pais? Porque hoje eu não converso com a minha mãe? Porque hoje eu não dou certo com a minha liderança? Por quê? Porque eu tenho que mudar de igreja? Porque eu tenho que mudar de lugar? Porque não dou certo com as pessoas? Porque eu sou confrontado em todas as áreas da minha vida? Eu saio, o que eu tenho que aprender? Porque nós temos a arrogância de achar que o mundo tem que mudar e se adaptar a nós. E nós não encontramos a melhor solução para o melhor convívio com as coisas ao nosso redor. Quando a solução dos problemas está em nós, que você só pode mudar uma coisa na sua vida, irmão. São suas condutas e suas decisões. Você não pode mudar a conduta do seu pai e da sua mãe, ou as decisões que eles vão tomar. Você não tem poder para isso. Mas você tem poder para mudar as suas decisões e a sua maneira de encarar o mundo. Porque queremos que o mundo se adapte a nós. E aí não aprendemos nada da vida. Continuamos jogando culpa e apontando o dedo. Para cada questionamento você tem 10 respostas. E nenhuma solução. Não é verdade? Argumento, 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 argumento. Irmão, você quer virar o rei do argumento, vira pastor. Você vai ouvir argumento para toda hora, para todo tipo de coisa que você falar, alguém vai ter algo para contra-argumentar. Amém? Então entra Ciro. Então passaram 23 anos para a construção do templo. Desde o primeiro decreto até a conclusão do templo, foram 23 anos.
23 anos para a edificação. Então, aquilo que parecia instantâneo, todo mundo celebrou, não aconteceu assim. Para edificar um templo. A Bíblia não se entra muito nesses detalhes, mas a reconstrução do templo, tive que fazer uma busca, uma pesquisa, ter que juntar os tempos de cada um para a gente saber e entender quanto tempo foi gasto. 23 anos. Uma vida para um começo, para um início de Deus. Mas aí Deus começa a me mostrar. Fala assim, esse é o processo. Esse é um processo de reedificação. Deus falou assim, eu queria Jerusalém reedificada. Eu queria Jerusalém totalmente reconstruída, mas existe um processo. Existe um processo que precisamos seguir. Primeira coisa, levantar altares na nossa vida. A gente vive sem altar, a gente vive sem uma adoração. Nós passamos uma vida inteira sem conhecer o que é uma adoração a Deus. Nós passamos uma vida inteira sem entender um ambiente desse, sem nunca ter passado num encontro com Deus e ter entendido aquilo que pode acontecer com o ser humano, que pode mudar a vida de uma pessoa em 3 dias. Nós passamos sem esses altares, sem essas experiências. Deus primeiro disse, restaure meu templo. É um processo. Vai ter inimigos, vão ter gente lutando. E sabe quem era? Gente poderosa, gente de dentro, gente próxima, amigos, inimigos. Todos vão lutar contra você quando você decide levantar altares na sua vida. Quando você decidir levantar um altar de adoração, o primeiro empecilho para você frequentar uma igreja, para você se tornar um servo do Senhor, os maiores obstáculos virão de dentro. Foi o que aconteceu e por isso as obras pararam. Porque os inimigos são internos. Aqueles que deveriam ajudar, estar feliz com a sua mudança de vida, são os primeiros a lutarem contra. Eu lembro de uma menina super talentosa e ela veio para a igreja com 12 anos de idade. Ela foi tocada por Deus. Orou, caiu. Ficava essa menina de fora. Aos 12 anos, ninguém da família dela era crente. Nenhum das famílias dela era cristão. E essa menina ficou fervorosa, começou a vir aos cultos. Ela queria ter mais de Deus, ela queria ter mais dessa experiência. Ela vivia numa casa que não tinha pai, porque a mãe sozinha. A outra, uma irmã lésbica, e ela se tornando cristã. Vem um decreto da mãe dela dizendo, você não vai mais para a igreja. Você seja uma prostituta do que uma crente. Nós vivemos isso. Sabe? Então existem decretos, obstáculos, que por vezes, sabe por que isso? É a sua mudança, a sua transformação, a tua santidade, a tua busca pelo certo, a tua busca por viver a vida que Deus quer que você viva, a tua busca para virar uma promessa de Deus nessa terra, o seu desejo de se tornar exemplo para uma geração, vai confrontar todos em volta de você. Todos os seus amigos serão confrontados com a sua transformação. Então é uma posição de muita coragem para você querer se tornar um cristão. Porque você atender a um chamado, você vai contrariar todas as pessoas em volta de ti. Não é porque você vai ficar apontando o dedo ou acusando. Não, não precisa disso. A sua ação, sua atitude, o seu brilho vai fazer a diferença em qualquer lugar que você entrar. E isso causa um terror no inferno, porque o seu brilho será outro, o seu sorriso será outro, sua presença será outra. E quando você entra no ambiente, vai provocar transformações em ambientes. Pessoas receptivas vão sentir essa energia que eles chamam, fluir de você e tocar outras pessoas. Mas aquele que é inimigo vai ficar mais inimigo ainda e você não precisa falar nada. Você não precisa fazer nada, porque o seu brilho incomoda. Porque a sua luz vai incomodar.
Então, vivemos um tempo, Deus fala, levante altares. Eu quero que reconstrua meu templo, que ele seja construído e levantado dentro da sua vida. O que nós queremos é que restaure o altar de adoração dentro da sua vida. E aqueles que não, construam um novo altar para viver a presença de Deus. Diga amém. E aí vamos para a segunda. Aí é um processo. Começa-se um processo na vida desses homens. Começa porque quando levantamos uma casa de adoração, nós começamos o processo da purificação. Nós começamos a oração e começamos a reconhecer que somos pecadores. Quem pode convencer um homem do seu pecado? Quem pode convencer o homem da sua soberba, da sua arrogância? Né? Eu sempre estou dizendo aqui que arrogância e soberba é igual mau hálito. Né? Quem tem não percebe. Então precisa, quando alguém tem um amigo com um mau hálito muito ruim, quando você é muito amigo dele, quando você tem intimidade para falar com ele, você vai e fala, irmão, você tá meio ruim esse negócio, tá? Chupa uma balinha, tá? Procura um tratamento, né? Vê o que está acontecendo, se você está com problema estomacal. Então, mas a gente tem que ter intimidade demais com a pessoa para a gente poder falar isso, não é verdade? Né? Senão a gente pode ser ofensivo, invasivo, né? Ficar meio sem graça. Mas tem que ser alguém muito próximo de você para te convencer ou para falar com você, tá? Agora, pecado é a mesma coisa. Precisa ter alguém que te ame para dizer, cara, está fora dos parâmetros. Esse é o problema. Que as pessoas, quando estão ofendidas, elas têm 10.000 argumentos para dar a ofensa dela. Ela foi ofendida, porque ela se sente. Mas todo ofendido, quando você pergunta 3 porquê, acaba todos os argumentos. Né? Por isso que a pergunta chega aqui, ó, meu amigo confessando a soberba dele com um nó. Era só ele substituir o conhecimento dele por uma pergunta. Pior ainda, alguém falar o que, tá errado. Então me mostra, me ensina. Deixa ensinar, mesmo que você já saiba. Deixa ensinar. Valeu, obrigado. Você ganha um amigo. Valeu, obrigado. Não precisa dizer eu já sabia. Falou obrigado. Você ganha um amigo. Tá? Uma hora ele vem com uma que você não sabe. Senão você fechou a porta para qualquer área de ensino que essa pessoa poderia dar para você. Bom, então isso é arrogância. Arrogância fecha portas na nossa vida. Amém? Pessoa arrogante fecha portas na sua vida. Então, Deus quer que a gente seja convencido do pecado. Então ele manda para nós o Espírito Santo de Deus. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Então é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Tá? Temos que clamar por ele no nosso meio para que ele venha sobre nós e venha sobre nossa vida, traga o convencimento. Para isso, temos que levantar altares. Permitir que o Espírito Santo venha e visite essas pessoas. Elas sejam visitadas e convertidas. E aí a pessoa reconhece que é pecador. Reconhece os seus erros, porque apontar os erros de alguém não vai fazer ninguém se tornar um não pecador. Nós dependemos da presença de Deus, da força do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo tem essa capacidade. Ele toca as pessoas. É aquele Espírito que quando você vê, a pessoa começa a chorar, porque é tocada por ele. E convencida do seu erro, do seu pecado, da sua arrogância, né? Que quando você diz para alguém, olha, Deus está querendo fazer isso com ele, estou sabendo, mas na minha hora não. Avisa para Deus esperar. Quantos de nós fazemos isso? É um mau hálito, irmão. Quando eu uso isso, eu falo, irmão, toma uma pirulinha, toma aqui uma mentia, né? Uma balinha,
de humildade para a sua vida. Se fosse quando é mau hálito, a gente resolve com uma mente, né? Queria ter essa caixinha de balinha da humildade. Abre a boquinha, nenê, toma. Toma 2 balinhas de humildade para você, para ver se você melhora. A gente queria isso, mas não podemos. Não é assim. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado. Confessado o pecado, vem o processo de libertação. Qual que é o processo de libertação? De cura, de restauração do homem. Confessar os seus pecados. Porque o Espírito vai mostrar para você, olha, você fez isso, você é arrogante, você responde. Você é respondão, você é boca dura. Olha lá, aquilo lá que se armou para aquela pessoa. Começa a vir. Olha lá onde você foi fazer adoração a deuses estranhos. Olha ali aonde você amarrou a sua vida com essas promessas, com esses trabalhos, com isso que foi feito, com essas visitas, com esses pedidos a deuses estranhos. O Espírito Santo vai trazer à memória tudo aquilo que você fez. Vai trazendo tudo e você vai chorando, se arrependendo e confessando todos os seus pecados. Porque esse é o processo da santificação, é o processo da cura, é o processo da libertação, é o processo de tirar os direitos legais de dar a Satanás seus demônios da nossa vida. Amém? Que demônio não pega, irmão. Não é igual o Covid. A gente passa perto, o irmão está respirando, a gente pega a Covid. Não. Pecado é um direito legal do diabo de viver. O demônio é um direito legal dele viver em nossa vida, em áreas da nossa vida que entregamos na mão dele. Ele não vem à toa, ele não pega por contato, ele não pega porque você passou num lugar, ele não pega porque você entrou numa casa. Não, não pega. Ele só entra na sua vida por direito legal. Algum direito legal ele tem para estar ali na sua vida. Ponto final. Essa é a regra, essa é a lei do mundo espiritual. Então, a lei para quebrar esses direitos é o arrependimento e a confissão de pecados. E a gente vai tirar, então, esse processo de santificação, ele começa em nós, através do Espírito Santo. E aí, por último, nesse processo, o que é? Abandonar o pecado. Abandonando o pecado. Aquilo que você fez, não faça nunca mais. Corte de sua vida. Aí você entra num processo verdadeiro de santificação. Começamos aí, Deus trazendo esse tempo. Porque, irmão, a cidade tinha sido destruído o seu templo, suas defesas, suas portas. Estava totalmente desolada, mas Deus faz com que Ciro restaure o altar. Por que não começou pelos muros? Por que começou pelo altar? Por que começou pelo templo? Se você não levantar um altar diante de mim, não adianta eu te fortalecer, não adianta eu reconstruir, não adianta eu te abençoar, porque tudo vai ser roubado. Você pode progredir, irmão, mas se o altar de Deus não for dentro de você, uma hora ou outra as coisas vão sair cair como um castelo de cartas. Você constrói com a sua força e Deus deixa você construir, bobinho. Porque depois que destruir umas 3 vezes, aí você vai falar, eu acho que agora não tenho mais força. Deixa eu pedir para Deus. Deixa eu seguir do jeito dele. Né? E aí, às vezes aí você já está com 40 e pouco, de repente, gás que você tinha. De repente, suas forças faltam. Aí é que é a hora que Deus mostrar que ele é Deus na sua vida. E depois que a maioria dos homens se converte depois dos 40, né? Porque acho que na hora que começa precisa esperar fraquejar as pernas e os braços para poder dizer, Deus, eu preciso de você. Né? Então, abandonar o pecado, esse processo de santificação, tem que fazer parte da nossa vida e Deus quer que você levante esse altar. Por quê? Porque pessoas roubadas, irmão, pessoas que foram saqueadas, como foi Jerusalém, como foi pessoas que roubaram a sua história, o seu começo de vida, né? Um pai abusador, um irmão abusador, um tio abusador, né? Ou um adulto que abusa de um jovem ou de uma jovem. Isso daí é roubar a história, é roubar futuro, roubar destino, que essas pessoas são marcadas pelo resto. Né? Se não entrar o Espírito Santo de Deus,
trazer um processo de cura, de restauração, tirar as acusações, tirar as ofensas, tirar essas dores, tirar essas feridas que continuam sangrando, apesar de já estarem casadas e às vezes até terem filhos, estão vivendo uma vida que continuam sangrando pelas suas feridas de pai e mãe. Deus quer fazer essa restauração total para chegar no livro de Neemias. E aí Deus fala todo esse processo. Passou um processo de purificação e esfriamento desse povo, porque vai chegar lá no rei. Deixa eu olhar minha árvore genealógica aqui que eu fiz, os tempos, né? Até chegar no ano quarto. Do capítulo de Neemias até o 20º ano de Artaxerxes e o ano de Dário. Passaram-se da abertura de Neemias até Artaxerxes, o 20º ano dele foram 94 anos. Mas o 6º ano de Dário, até chegar em Artaxerxes, para chegar na história de Neemias, foram 23 anos para construir o templo. E depois há um hiato de tempo de 71 anos. 71 anos foi o mesmo tempo que o povo ficou no cativeiro. Depois de reconstruir o templo, ficaram mais 70 anos vivendo somente com o templo, sem muros e sem porta, sem defesa. Foi um tempo que Deus quis ensinar esse povo a progredir dependendo somente dele. Mas esse povo não aprendeu a viver dependendo dele. Continuaram nos seus caminhos de pecado. Caminharam com seus casamentos, continuaram fazendo as coisas. Mas não foi quando Neemias voltou. Deus manda Esdras, no ano 7º do reinado de Artaxerxes. 13 anos antes de mandar Neemias para restaurar os muros, ele manda um sacerdote lá para Jerusalém, mandou Esdras, doutor da lei, para ver a situação que estava. E ali Esdras encontra um povo todo fora do caminho do Senhor. Aí Deus começa um outro processo. Um processo, aqueles do cativeiro morreram. Aqueles que levantaram o templo morreram. Aqueles que continuaram já era outra geração, mas continuavam afastados do Senhor. Deus manda Esdras para aquele lugar, para mudar a história, para reavivar aquele povo, trazer de novo eles à presença de Deus. 13 anos depois, cai Neemias. E aí, qual foi a missão de Neemias? Vamos ler o texto? Para depois dizer que, né? Vão falar que eu não li na Bíblia hoje. Vão falar que, né? Vamos lá, que eu leio um pedacinho da Bíblia. Neemias, capítulo 1. Capítulo 1, deixa eu voltar. As palavras, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então o que vai estar falando? Disseram-me, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Deus deu toda a oportunidade para aquele povo. Levantou o altar, veio um avivamento, voltaram a celebrar a Páscoa, mas caíram no esfriamento espiritual.
Quero dizer, irmão, que você que está frio, você que está reclamando que não vive a presença de Deus, você que não tem ou não consegue viver ou necessita dessa presença de modo diário, eu quero dizer que Deus está aqui para te está aqui para acender essa chama, porque Deus mandou Esdras para aquele lugar para haver um reavivamento dentro daquele contexto. Reavivou o povo, confrontou eles dos seus pecados. Esdras volta e começa a pôr ordem na casa. Né? Casamentos com pessoas fora do povo, que era proibido por Deus naquele tempo. Sacerdotes que viviam com mulheres pagãs, que era proibido pela lei naquele tempo. Foi um concerto geral com aquele povo para voltar ao caminho de santidade. E volta, eu quero dizer o seguinte: desobediência a Deus traz miséria e pobreza. Desobediência a Deus leva você a um cativeiro sem saída, irmão. A Bíblia vai estar falando, viviam de maneira miserável. Porque não é o dinheiro, não é só o dinheiro, mas a desobediência e o pecado traz falência. Escuta isso. Sempre caminha junto. Pecado sexual traz destruição e falência. É por esse caminho que o homem vai destruir na sua vida. Tomem cuidado com os pecados, tomem cuidado com aquilo que vocês estão vendo na internet. Hoje está muito fácil, irmão. Tomem cuidado com o que os seus olhos veem. Tomem cuidado com que frequência sua mente está trabalhando. Tome cuidado com as coisas que você anda pensando. Tome cuidado com as suas fantasias, porque isso vai te levar à destruição. Amém? Ah, pastor, eu não estou fazendo. Jesus levantou a régua, irmão. Antigamente, no Velho Testamento, você tinha que deitar com uma mulher para ter feito pecado sexual com ela. Jesus diz: se você olhar e a desejar no seu coração, eu digo que você já pecou. A régua subiu. Todo mundo fala que Jesus veio pela graça. Pela graça, ele aumentou o padrão. Ele levou o padrão de santidade. Então, de acordo com a Bíblia, aquilo que você está vendo e desejando, você já está cometendo adultério. Então, parem. Parem, porque o temor do Senhor, a perda do temor do Senhor é o início da sua desgraça. Amém? Aí vai entrar soberba, arrogância, tudo junto. Tudo faz parte do mesmo pacote. Amém? E aí, vem esse relato. Mas 13 anos depois, você vê que nada é coincidência, não é por coincidência. É por isso que Deus fez eu ver tudo no âmbito geral, para entender os dois livros e essa situação. Porque aí eu fui entender quem foi Esdras. O que ele pôde escrever lá atrás. Ele escreveu como um relato histórico do capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras, e depois dali para frente ele vem e começa a falar como testemunho ocular de outras coisas, porque ele já está falando, né? Depois ele volta e ele vai falar do tempo do rei Artaxerxes. Aí ele volta para o tempo dele. Então, do 1 ao 6, ele está falando o relato de Ciro e Dário. Ele não viveu esse tempo, mas ele vai viver um outro tempo. Tremendo isso. E aí ele volta com a missão de restaurar o povo. Mas aí poderia, para depois mandar Neemias, que, né, quando vem esse relato, ele coloca no seu coração e vai para o mesmo rei que já havia enviado Esdras, e Deus envia, né, e o Artaxerxes envia ele para a reconstrução do templo. Está entendendo, irmão? Que você não adianta você criar uma barreira. Quando a gente não tem Deus, sabe o que acontece? Quando a gente levanta muros, pessoas feridas constroem fortalezas. Pessoas feridas põem portas no seu relacionamento e na sua vida, porque são traumatizadas e feridas. Elas não querem mais sofrer ferimentos, elas criam uma porta do orgulho, uma parede que ninguém pode mais se aproximar dela, ninguém pode tocar nela, que ela se tranca dentro de uma fortaleza. Então, as pessoas, quando criam defesas que não são de Deus, elas criam defesas para se fecharem e ficarem presas dentro desta fortaleza. Elas não se relacionam, elas não querem mais conversa, não querem conselho, não querem mais nada, não confiam mais em ninguém. São
tem aquele medo absurdo de fazer qualquer coisa, que o que vão pensar, o que vão falar de mim, vivem feridas, vivem inseguras, tímidas, presas em si mesmo, com medo da opinião dos outros, porque estão presas dentro de uma fortaleza. Criaram defesas que não foram ordenadas por Deus, mas ordenadas pelo diabo. Defesa pensando que se estão se protegendo do que vem de fora, quando na verdade elas estão trancafiadas no seu mundo, perdidas ali e vivendo uma vida dessa. Por isso estamos vendo uma geração que vive trancada, fechada nos seus quartos, sem convívio, sem conversa, vivendo sob depressão, pensamentos de morte e desejo de se matar. E se permitiu construir defesas que não são, mas sim as defesas de Satanás. Em vez delas construírem uma cidade próspera e protegida, elas construíram uma fortaleza em sua mente para se protegerem do ataque, toda dor e todo sofrimento, porque não querem sofrer mais, porque não querem ser mais traídas, porque não querem ser mais enganadas, porque não querem ser mais feridas, e criaram uma fortaleza e estão trancadas. Então, por isso Deus trouxe primeiro. Por isso Deus trouxe Esdras na frente, para que o povo voltasse, para que o povo voltasse a ouvir a sua palavra, para que o povo entrasse de novo na presença do Senhor, e aí Deus falou: agora eu posso reerguer. E agora eu me tirei de dentro tudo isso que tinha dentro. Hoje, Jerusalém, eu posso levantar seus muros, eu posso construir suas portas. E a gente pensa que é instantâneo. Neemias gastou 52 dias. Quando a gente está com Deus, aquilo que os homens gastaram 40 anos para fazer, eles ficaram em 52 dias. Sabe que visão de Deus muda a nossa vida, né? Visão de Deus muda o nosso destino. O que aconteceu? Neemias vai lá, vai construir as portas. Ele pediu madeira para fazer as portas. Ele pediu tudo. E aí, quando ele chega, os muros caídos e as portas, todas as portas de Jerusalém queimadas. E aí ele fez algo totalmente absurdo. Quando você vai construir uma casa, você levanta as paredes, não é? E aí, depois, o que você põe por último? Portas e janelas. Você não vê uma casa sem reboque, sem nada, com porta e janela. Você levanta, faz todo, não é? Cobre ela, depois você põe porta e janela. Neemias, para construir o muro, ele começou pelas portas. Sabe por quê? Porque o homem precisa ver. O ser humano precisa de visão. Ele precisa um destino. Por isso que o profeta vem antes e fala uma coisa que você não consegue enxergar. Ele vai falar algo que você não consegue acreditar. Mas no momento que você começa a acreditar, olhar e ver o seu futuro, você começa a ver o seu destino. Quando você começa a acreditar que você tem um destino melhor do que essa vida que você está vivendo, quando você começa a acreditar que você pode ser uma mulher ou um homem feliz nessa terra, de uma vida saudável, com filhos saudáveis, constituir a sua família saudável, dentro de paz e harmonia, e quando você consegue visualizar isso, você olhar, você tem um destino, você tem uma direção. Porque o homem com destino e direção, ele é imbatível, ele é imparável, ele é invencível. Quando eu falo homem, falo ser humano, homem ou mulher. Então, quando o ser humano consegue visualizar o seu amanhã, é isso que vai fazer a diferença nele. Então, por isso, Neemias foi e colocou a porta. Vai ser tudo reerguido. Olhem para a porta. A porta é a promessa. A porta é onde você vai chegar. É lá. Você vai ter uma cidade próspera, vai existir uma cidade próspera aqui dentro. Você vai viver seguro, você vai viver bem. Mas o muro é enorme. Olha para a porta. Olha para a porta. Não olha para a dificuldade, não olha para o trabalho, não olhe para nada. Olha para o sonho de Deus para a sua vida.
Olhe para o seu amanhã, olhe para o seu futuro, visualize o seu amanhã. Se você não criar dentro de você o seu amanhã, você vai sempre viver o ontem. Um ontem ruim, um ontem de fracasso, um ontem de dor. Eu quero que você que chegue e olhe para o passado e pague a conta dele. Sabe o que é pagar a conta? É você olhar para o passado e falar assim, o que você tem para me ensinar? Obrigado, passado, essa dor valeu a pena. Conta zerada, eu não lembro mais de você, que você me deu dor, mas me deu ensino. Agora eu vou seguir meu caminho. Você fica para trás, passado, porque eu estou levando o meu ensino que você tinha. Agora, se você olha para trás e não aprende nada, a conta fica aberta. Pessoas que estão caminhando com dor é porque olha para o passado e acha que o passado está devendo alguma coisa para ela. Ele não te deve nada. Olha para ele e fala, você me ensinou muita coisa. Fica aí no seu lugar, que é o passado. Agora me dá as minhas lições. Eu quero elas e é para lá que eu vou olhar. Porque essas lições vão fazer eu chegar mais alto no meu destino, naquilo que Deus está falando. Para de cobrar o passado, meu irmão. O passado não te deve nada. Muito pelo contrário, ele te deu novas lições. Pega ele e olha para o futuro. Olha para o seu destino. Olha para onde Deus está encaminhando. Gente, jovens, lindas, maravilhosas, princesas de Deus, príncipes de Deus estão aqui. Toma posse da sua nova identidade. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é um cavaleiro do reino. Toma posse e começa a olhar para a porta, aquela porta do seu destino, a porta do seu futuro, a porta da promessa de Deus. Olha para ela e caminha em direção dela. Amém? Curve suas frontes, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.